E número 7 do capítulo 3 do livro, Fenômenos de Transporte, diz: determine a pressão efetiva do fundo de um tanque aberto se ele contiver camadas de... Então, aqui ele vai ter, na letra A, 20 centímetros de molécula de água e 2 centímetros de mercúrio. A gravidade específica da água é igual a 1. E o coeficiente específico do mercúrio é igual a 13,6. A questão, ela quer determinar a pressão efetiva no fundo do tanque aberto, certo? Mas o que realmente isso significa? Significa descobrir quanto as colunas de líquido estão pressionando o fundo do tanque. Perceba que o tanque está aberto. Então isso significa que a pressão atmosférica atua sobre a superfície do líquido. Como a questão pede a pressão efetiva, nós vamos considerar apenas a pressão produzida pelos líquidos, sem adicionar a pressão atmosférica. Então, o livro mostrou no capítulo 3 que um fluido em repouso exerce uma pressão devido ao seu peso. Então essa pressão é calculada por meio da equação hidrostática, onde P é a pressão, P é a massa específica, G é a gravidade e H é a altura da coluna, conforme nós podemos ver aqui. Quando existem duas camadas de líquidos, uma em cima da outra, cada uma exerce sua própria pressão. Então a pressão total será simplesmente a soma das duas. Então nós temos P total, que vai ser igual à pressão da água, mais a pressão do mercúrio. Ou, usando a fórmula, nós podemos ter a pressão total, que vai ser igual a P1, GH1, mais P2, GH2. Nós temos aqui 20 centímetros de altura, então nós vamos converter 20 centímetros para 0,20 metros, e 2 centímetros nós vamos converter para 0,02 metros. Então, como a gravidade específica da água é igual a 1 aqui, ó, então a pressão da água vai ser 1 vezes 1000, que vai ser igual a 1000 kg por metro cúbico. Então nós encontramos aqui a pressão da água dada na equação, a pressão é igual à gravidade específica vezes 1000. A gravidade específica é 1 dado na questão. Agora nós vamos calcular a pressão do mercúrio. Então vamos calcular a pressão do mercúrio. Então aqui, o coeficiente específico do mercúrio é 13,6. Então nós temos aqui a pressão igual a 13,6 vezes 1000. Pressão 13.600 kg por metro cúbico. Então agora nós vamos calcular a pressão hidrostática da água. Então nós temos aqui a fórmula da pressão hidrostática, né? Que a pressão é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então qual é a massa da água? A massa da água é 1000. Vezes a gravidade, que é a aceleração da gravidade da Terra, que vai ser 9,81. Vezes a altura. Então qual é a altura da água aqui? 0,2 vezes 0,2 metros. Então, a nossa pressão da água vai ser igual a 1000 vezes 9,81 vezes 0,2, tendo como resultado 1962 Pascal. Então, nós vamos calcular agora a pressão hidrostática do mercúrio. A fórmula é: a pressão é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, pressão, mercúrio. A massa do mercúrio deu 13.000, vamos ver? 13.600. 13.600 vezes a gravidade, a aceleração da gravidade da Terra, 9,81. 9,81 vezes a altura do mercúrio. Cadê a altura? A altura do mercúrio deu 0,02 metros. 0,02 metros. Então, a pressão do mercúrio é igual a 13.600 vezes 9,81 vezes 0,02. Então, nosso resultado foi 2.668,32 PA. Agora, nós vamos somar todas as pressões. Como as duas colunas estão empilhadas, então nós vamos somar a pressão total, vai ser igual, aqui da água, 1.962, mais, aqui é do mercúrio, 2.668,32. Então, a pressão total vai dar 4.630,32 PA.